Bom, vamos lá então, Kenneth. O que é o metaverso? Boa, Tati, legal começar pelo começo, né? Isso. Assim, o professor tem aquela mania de começar falando a epistemologia, né? Uhum. Metaverso, meta é algo que vai além, do mesmo jeito que a metafísica tenta explicar tudo aquilo que vai além da física, o metaverso seria uma realidade além do nosso universo. Só que eu não gosto muito de começar a definição por aí, porque ela não ajuda em nada. É assim, tudo bem, e daí, né? Então eu gosto de trazer para uma definição mais prática, mais tangível, mais tocável, mais pegável. Pensa o seguinte: o metaverso ele é um ambiente virtual, ele é digital, ou seja, ele foi criado a partir de tecnologia, ele usa tecnologia. Se você não tiver internet, você não tem metaverso, ele começa aí a partir da tecnologia. E esse ambiente precisa cumprir 3 requisitos para a gente dizer que ele é de fato um metaverso. Então, primeiro, tem que ser um ambiente imersivo. E aí, o que é a ideia de uma coisa imersiva? É algo que te faz se sentir lá dentro, te faz se sentir parte daquilo. Eu gosto muito de usar os exemplos dos videogames, dos games, dos jogos eletrônicos, até porque os metaversos nasceram primeiro no mundo dos games e agora que eles estão vindo para outros territórios da vida aí. Que quando você está jogando um videogame, você começa a se empolgar, você está usando ali o controle, daqui a pouco você está mexendo o corpo, mexendo o ombro, se for um jogo de carro, você está torcendo, e aí você sente que é você que está ali dentro. Parece que, claro que você sabe que é um personagem, claro que você sabe que é um videogame, mas de alguma forma o teu cérebro é enganado para parecer que você está ali dentro. Então, primeiro aspecto, um metaverso ele tem por definição que ser imersivo. Segundo ponto, não tem experiência de metaverso sozinho. Não, eu vou entrar aqui no metaverso sozinho, quietinho, vou fazer uma coisa aqui só eu. Não, o metaverso ele é social. Do mesmo jeito que, imagina um Instagram se não tivesse ninguém postando, para que ele serve? Ele só tem sentido quando você tem pessoas ali dentro fazendo parte. E o metaverso ele tem esse mesmo elemento. Então imagina um ambiente que é digital, ele é imersivo, você se sente lá dentro, ele é social, você encontra com outras pessoas, e ele tem a terceira definição, que é um pouco mais diferente, que ela diz assim, que é ser persistente. Qual que é a ideia de um ambiente persistente? Que ele não está dentro do meu videogame, dentro do meu computador. Porque se eu fechar aqui a tela do computador, acaba aqui a nossa live. Agora, quando você está no metaverso, você pode até desligar, claro, por favor, você tem que dormir, tem que descansar, tem que comer, tem que ter a sua vida fora daquele espaço. Mas o espaço continua funcionando. Ele é persistente, ele persiste, independente do dispositivo que você estiver usando para acessar, o metaverso continua lá. Então imagina isso. Ou seja, você sai, mas o mundo do metaverso continua acontecendo. E quando você voltar, ele foi totalmente atualizado. Coisas aconteceram nesse universo paralelo que você perdeu, entre aspas, né? Porque como você mesmo falou, a gente precisa manter a nossa vida aqui, né, nesse plano real. Mas, enfim, coisas estão acontecendo lá paralelamente e você está perdendo quando você sai do metaverso. Seria isso? Exato. Mas, Tati, agora eu vou aproveitar que você falou plano real para te dizer o seguinte. Eu fico cuidando das palavras. Porque pensa o seguinte... Acho ótimo. Me legal, atualiza, né? Aí, vamos colocar tudo direitinho. Porque pensa assim, quando você fala real, fica parecendo que tem alguma coisa que é real e tem outra que não é real. É fictício. Mas eu falo assim, aquelas pessoas que você conversa no Instagram, que a gente trocou lá, a gente começou o nosso relacionamento pelo direct message, né? Mandei uma mensagem para você, você mandou para mim, eu vi seu conteúdo, você viu meu conteúdo. Então assim, apesar daquilo ser digital, ser dentro de uma plataforma de rede social, é muito real. Então eu gosto de falar o mundo virtual e o mundo físico. Né? Presencial ou físico. Então é isso. E eu gosto de fazer um pouquinho essa desconstrução da palavra, porque, poxa, a gente está falando de algo que já é super importante para a vida das pessoas. Quando a gente fala da nossa vida digital, poxa vida, quantas pessoas não te conheceram pela primeira vez porque viram um conteúdo digital seu? Então, aquilo é meio que, usando a terminologia do passado, é o seu cartão de visitas, poxa vida, né? Então, ela já tem um componente importantíssimo, que é a nossa vida digital. E agora começa a ganhar espaço a nossa vida no metaverso. Então, a gente pode dizer que a gente, a partir do momento que a gente estiver inserido no universo do metaverso, a gente vai ter uma vida física, uma vida online e uma vida no metaverso? Poderia dizer? Olha só, exatamente, isso mesmo. Você sabe quando que eu faço a brincadeira? Que a gente, quando começou a pandemia, passou a falar assim, ó, nós temos os eventos físicos, nós temos os eventos online. Os presenciais e os online, né? Que graças a Deus continuam. Que bom que isso foi internalizado pós-pandemia, né? Verdade. Mas também começaram a aparecer, quando a gente começou uma retomada, quando a vacinação acelerou, a ideia de um evento híbrido, né?
Então, é você misturar o presencial com o online. Agora, a gente tem o híbrido que mistura o presencial, o online e o metaverso. Realmente é uma terceira, vamos dizer, categoria de evento que está acontecendo ali, né?